Então nós estamos aprendendo a interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Beleza. O que nós já vimos? Então nós já vimos o porquê de interpretar a Bíblia, o que há uma necessidade hoje de interpretação bíblica, a gente já viu. Depois nós vimos que a interpretação, ela é uma ciência, ela é uma arte, por isso que precisa de muita ralação, ok? Então muita gente tem a ideia de que é fácil isso, mas não é. Terceiro, nós já vimos que a interpretação, ela tem alguns princípios, né? Ok? E nós já vimos sobre isso. Depois já aprendemos a interpretar parábolas, né? Já aprendemos a interpretar milagres. Já aprendemos a interpretar narrativas, né? Histórias. E aprendemos também a interpretar cartas, as epístolas, ok? E hoje nós vamos aprender a interpretar o livro dos Salmos, ok? E aí a gente vai tendo todo esse entendimento, daqui umas horas a gente tem condição de interpretar qualquer livro da Bíblia, porque pelo menos o princípio você já tem, né, de interpretação. Ok, vamos lá. Atentaremos para algumas dicas para uma fiel interpretação dos Salmos, irmão. Por que essas dicas? Aqui está o detalhe, ó. Porque muitos pensam que é fácil entender os Salmos, mas não é. Você pode perceber que as pessoas têm isso na cabeça, ó, de que dar uma lição no Salmo é fácil demais. Por isso que quando você fala assim, ó, irmãos, faz alguma coisa aí, né? Ele já vai pensar em quê? Num Salmo. Porque ele acha que Salmo é a coisa mais simples desse mundo. Mas agora você vai descobrir que não é tão fácil assim. É por isso que tem muitos entendimento errado dos Salmos, ok? Então vamos lá, ó. Veja como não é fácil. Olha a primeira dica. A primeira dica para uma fiel interpretação dos Salmos é saber sobre a poesia hebraica. Olha por que é difícil a interpretação de um Salmo. Porque você tem que ter a noção da poesia hebraica. Por que eu digo isso? Porque os Salmos são poesias, são poemas, ok? Ó, os Salmos são poemas musicais. O livro de cântico do povo de Israel era o inário desse povo. Os Salmos são uma coletânea de poemas. Então, você precisa saber que os Salmos são uma coletânea de 150 cânticos ou poemas musicais que eram cantados com a intenção de apelar às emoções, de evocar sentimentos e de estimular uma resposta do indivíduo. Aí está o negócio. Então, portanto, se não tiver noção da poesia hebraica, como ela funciona, qual o seu propósito, etc., você não vai fazer uma interpretação eficaz. Então, olha a dica aí para você, ok? Vamos ver. Segunda dica, é saber que cada salmo é um salmo específico, é diferente. Olha aqui a diferença de uma carta, por exemplo. A carta só tem um autor, só tem um contexto. Agora os salmos não, irmãos. Ó, quando você for interpretar os salmos, você precisa lembrar que não temos capítulo nos salmos. Entendeu? Então, você não pode dizer, ó, abra aí no capítulo tal do livro de Salmo. Não, cada salmo é um salmo específico. Entendeu? Então, tá vendo aí, ó. Você precisa lembrar que o livro dos Salmos é uma coletânea de salmos escritos por pessoas diferentes, em contexto diferente para uma determinada ocasião. Cada salmo. Está vendo aí, ó? Então, olha só. Na realidade, irmão, ninguém escreveu o livro dos Salmos.
Ninguém sentou e escreveu um livro chamado Salmos. É por isso que não posso esquecer que esses poemas foram todos escritos de forma solta e não tem nada a ver um com o outro em se falando de trabalho redacional. Ok? Portanto, não esqueça que essa coleção de vários poemas foi guardada pelos hebreus e depois de muito tempo alguém pegou todas as poesias que já tinham sido escritas, selecionou e deixou todas juntas. Está vendo a dica? Então, cada salmo é um salmo. Aí você tem que saber quem escreveu, o que estava acontecendo, qual que era, entendeu? É diferente de uma carta. Ok? Belezinha? Para frente, ó. Olha, por isso que eu falei que não é fácil. Outra dica. Terceira dica é saber a natureza ou tipo de salmo que eu estou interpretando. Então aqui ó, por exemplo, o salmo que eu estou analisando aí você tem que saber disso, ó. Um salmo de ações de graças, de louvor, aí é de uma outra maneira, ok, ó. É um salmo de lamentos ou queixas? É um salmo de confiança? É um salmo messiânico? É um salmo da história da salvação ou da história da redenção? É um salmo de romagem? É um salmo imprecatório? Se for imprecatório, aí tem outros detalhes ainda que você tem que saber. Entendeu? É um salmo de sabedoria, de instrução? É um salmo de Sião? Você está vendo o negócio? Então, se não souber o tipo de salmo que está lendo ou analisando, fica difícil a compreensão. Portanto, a terceira dica é saber que tipo de salmo é o seu salmo de análise. A quarta dica, irmãos, é saber se o salmo é individual ou coletivo. Está vendo o negócio aí, ó? Se está falando a respeito de uma pessoa ou da nação inteira, de um indivíduo comum ou de um rei. Precisamos saber que os 150 salmos foram compostos ou escritos em resposta a uma experiência individual ou coletivo. De repente você vai chegar num salmo que é um convite de louvor, que é justamente quando o pessoal está no templo e agora o levita faz o convite o pessoal louvar, adorar, e aí ele vai dar o que você tem que fazer, por que você tem que fazer, como você tem que fazer, entendeu? Então já tem tudo direitinho lá, então você precisa atentar para isso. Eu estou num salmo que está falando de um indivíduo, por exemplo, tem muitos salmos que Davi fala dele, da crise dele, do que aconteceu com ele. Às vezes tem salmos que é sobre a nação de Israel, por exemplo. Entendeu? Aí nós precisamos atentar para detalhes, para esse detalhe. Outra dica, irmãos, a quinta dica é saber qual é a figura de linguagem que o salmo de análise que eu estou analisando, né, está empregando. Lembra que eu falei de poesia lá? Então a poesia hebraica ela vai usar muitas figuras. Então se eu não atentar para isso, ó, então vamos compreender isso, ó. Por que eu tenho que saber qual é a figura? Porque a maioria dos salmos empregam figuras em que dois níveis de significados ou de vida estão relacionadas. Por exemplo, o Salmo 1 descreve as delícias ou as bem-aventuranças ou a felicidade eterna de um viver piedoso pela simples imagem de uma árvore plantada junto à corrente de águas. Entendeu? Então pega uma figura, aí eu tenho que saber que tipo de figura de linguagem o salmista está usando. Então, vamos lá. Portanto, ó, a figura de linguagem usada no Salmo 1 é a chamada símile. O que é isso?
Essa símile, irmão, esta figura faz uma comparação por semelhança ou em um ou mais pontos. É uma comparação formal e sempre usa a palavra como. Então, aqui já é fácil de você saber quando o seu salmo está usando uma símile, que sempre vai aparecer a palavra como. Lá, formalmente, quando faz a comparação, aí eu dei o exemplo aqui, ó. O Salmo 1:3 diz, ó, o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Entendeu? Aí tem todo o decorrer da coisa. Beleza? Então, olha só. Outros salmos já, irmãos, usam as seguintes figuras de linguagem. Por exemplo, às vezes a figura é uma metáfora, que é uma comparação, ó, por representação. Ó, veja ali, ó. Ali é uma comparação de semelhança. A metáfora já é uma comparação por representação, né? Declara uma coisa para ser outra. Por exemplo, o Salmo 59:7 diz assim, ó, os inimigos soltam espada dos seus lábios. Aí, ó, tá vendo aqui? Aí eu não posso usar a espada aqui literal. Aqui é uma metáfora. Entendeu? Então aqui, ó, quem não sentiu a dor aguda da calúnia ou da mentira? É isso que está falando. Só que está usando uma figura de linguagem, ó. Os inimigos soltam espada dos seus lábios. Ok, ó? Observação. Não podemos forçar e nem entender literalmente uma metáfora. Vai sair uma espada da boca do cara? Literalmente? Hã? Entendeu? Então aqui, ó, está usando uma metáfora. Vamos para frente, ó. Às vezes, irmão, a figura usada é uma hipérbole. Hipérbole é um exagero intencional a fim de expressar de modo enfático e vívido. Por exemplo, abra aí sua Bíblia no Salmo 66, 6:6. Olha só, para você ver uma coisa interessante, ó. O Salmo 6:6 diz assim, ó, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Então está vendo que ele está usando o quê? Uma hipérbole. Ele está chorando tanto, irmão, que ele compara como se ele tivesse o quê? Inundado todo o quarto de água com as lágrimas dele. Está vendo aí o detalhe? Então, ó, o ditado, né? Chorou rios de lágrima. Então use essa metáfora, que é essa hipérbole, né? Ou essa figura de linguagem, ao invés de dizer que ele chorou muito. Então ele passou a noite inteira chorando, né? Ok? Então ele está usando uma figura de linguagem. E se eu não souber disso, irmão, qual é essa figura, eu já vou ter uma interpretação errônea. Ok? Então preciso atentar. Outra coisa, aqui também é outra coisa, ó. Às vezes a figura é uma personificação, que é pegar um objeto inanimado ou abstrato, como se ele fosse seres vivos. Quer ver um negócio? Um exemplo, ó, Salmo 35:10. Abra lá para você ver. Todos os meus ossos dirão. Aí a pergunta é: ossos falam, irmãos? Você já viu um osso falar, um osso dizer? Está vendo aí, ó? Então o que ele fez? O salmista fez. Ele pegou um objeto inanimado, o abstrato, né? O abstrato, como se fosse algo vivo, um ser vivo. Então meus ossos disseram, meus ossos falaram. Está vendo aí? Então eu preciso atentar para esses detalhes. Vamos para frente, ó. Agora aqui, e aqui é que dá muitos problemas. Ó.
E a figura que dá muito problema, a figura de linguagem, irmãos, se o intérprete não tiver atento, é a figura de linguagem chamada paralelismo. E aí nos salmos, ou na poesia hebraica, várias vezes, e em vários salmos vai aparecer vários tipos de paralelismo. Ok? Então olha só, o paralelismo é a repetição de ideia ou o contrabalancear de pensamentos. O paralelismo consiste na repetição sucessiva da mesma estrutura sintática, preenchida por elementos lexicais diferentes. Às vezes muda só. Então, agora nós vamos dar um exemplo. Ó. Por exemplo, nós temos o paralelismo sinônimo ou sinonímico. É chamado de sinônimo porque a declaração na primeira linha do verso é repetida da mesma maneira, apenas com palavra diferente na segunda linha. Em outras palavras, a segunda linha repete ou reforça o sentido da primeira linha. Olha que doidura, um exemplo a gente... Portanto, olha, a segunda linha não está querendo dizer alguma coisa nova ou diferente, mas a mesma coisa. O que ela está fazendo é reforçando a ideia. Aí se o intérprete ele não atenta para isso, ele pensa que está falando uma outra coisa. Então, vamos para um salmo que tem esse exemplo. Ó. Salmo 19 diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Então vamos lá. Aqui, ó, em dois conjuntos de paralelismo sinônimo, o poeta está glorificando a Deus como Criador. O argumento do poeta é: Deus é revelado na sua criação, especificamente nos corpos celestes. Quando você olha para o firmamento, quando você olha para o céu, está lá Deus sendo revelado. Ok? Então, ó, perceba que as quatro linhas não estão querendo dizer quatro coisas diferentes. Ok? O salmista não tem a intenção de dizer que os céus fazem uma coisa e o firmamento faz outra coisa. O que ele está fazendo é reforçando a ideia. Ok, irmão? Entenderam isso? Agora, como eu falei que tem vários tipos de paralelismo, né? Então tem o paralelismo sinonímico, então a palavra sinônimo é que são iguais, só que fala de uma outra maneira, né? Os tipos de paralelismo, como eu falei que tem vários, né? Outro paralelismo é antitético ou contrastado. Nesse paralelismo, a declaração da primeira linha do verso faz um contraste com a primeira. Aqui é com a segunda linha, né? É que eu coloquei de repetir de novo. O contraste entre os dois versos, a relação é de causa e efeito. Por exemplo, Salmo 6, ó. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Tá vendo aqui, ó? Tá tendo um contraste, só que é um paralelo. Está comparando os dois, mas só que o Senhor vai levar em conta, porque o camarada ele atentou para os caminhos de Deus, para as coisas de Deus, para o caminho do fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então lá no final Deus vai levar isso em conta. Agora o caminho do ímpio, aquele que andou como se Deus não existisse, não estava nem para Deus, aí ele diz: esse camarada vai perecer. Então, ó, outro salmo, 37, 2. Aquele a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados a quem amaldiçoa. Então você, ó, um é abençoado e o outro é amaldiçoado. Já é um contraste. Tá vendo? Mas está usando
paralelo. Então eu estou te falando, ó, se você não entende isso, aí fica complicado, porque se você não estiver entendendo bem. Quando a gente estiver no Salmo 1, aí nós vamos entender bem, porque ele vai fazer aquela comparação de semelhança, aí vai ficar claro mais para você, ok? Agora, o paralelismo sintético, né? É aquele em que a segunda parte não ecoa simplesmente o mesmo pensamento da primeira, nem apresenta um contraste. Antes, amplia e acrescenta-lhe uma nova ideia. Ou seja, a segunda linha do Salmo complementa a primeira, enriquecendo o pensamento original. Por exemplo, o Salmo 19, o verso 7 ao 9 é um exemplo disso. Ó. Vamos lá. O verso 7 diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você está vendo que está ampliando a coisa? Está uma sequência ampliada, está vendo? Ó, o verso 8. Os preceitos do Senhor, ó, não é a mesma coisa? É um paralelismo, ó. Lei e preceitos são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Note que a segunda parte de cada sentença ou frase completa o pensamento. Portanto, o verso inteiro é uma síntese. Isto é, o resultado da junção de dois elementos. Note que a progressão do pensamento vai construindo, por isso é também chamado de paralelismo sintético ou construtivo. Porque ele vai construindo a ideia. Agora, até agora você já percebeu que não é fácil interpretar Salmo. Porque se você não souber desses detalhes, aí você já atropelou, você já falou duas coisas quando era só uma coisa, na cabeça do autor. Tranquilo? Portanto, irmãos, a dica é saber que tipo de figura é usado no seu salmo de análise. Porque se você interpretar literalmente, ou se você desconhece esse tipo de linguagem, não fará uma fiel interpretação do salmo em questão. A sexta dica, irmão, é saber o contexto do seu salmo, coisa essa que nem sempre é fácil de saber. Justamente porque o livro do Salmo não é como as epístolas, que tem um contexto só. Porque como já foi dito, cada um escrito por pessoas diferentes, em situação diferente. Então, não pense que todos os salmos são salmos de Davi. Eu já vi alguém achando isso. Uma vez eu estava num lugar, alguém falou do Salmo 73, né? Que é do Asaf lá, que entra em crise. Então, e ele pregando, falou, o Davi aqui. Falei, ele já está entendendo que todo salmo é de Davi, né? Então, lembra disso. Nem todo salmo é de Davi. Lembra que nós falamos agora, ninguém sentou para escrever o livro chamado Livro de Salmo. Por isso que logo no começo assim, ó, Livro dos Salmos. É uma coletânea, ok? Então agora a gente vai ver isso, ó. Então você precisa saber se o seu salmo foi composto ou era usado em qual ritual ou em qual situação. Então vamos dar um exemplo aqui. Porque temos, ó, salmo, que é um convite de louvor, né, que era no culto, lá no templo. Temos salmos que são para rituais e cerimônias, tais como festividades religiosas, reuniões locais e nacionais. Alguns são para cerimônia de posse de um rei, né? Então, muitos comentaristas têm esses salmos aqui como sendo que eles eram ditos ou cantados na posse de um rei. Ok? O 2, o 21, o 72 e o 110. Alguns são para pedir bênçãos e vitória nas batalhas. Se você for dar uma olhada no Salmo 20, você vai ver lá a cena
Está todo mundo pronto para ir para a guerra, o exército pronto, e agora vem e aí faz a oração do salmo, ok? Então tem que lembrar disso. Ou então, você precisa ter ideia do contexto do salmo para uma fiel interpretação, e às vezes tem salmo que você não dá conta de saber o contexto. E aí que fica mais difícil ainda. E aí tem vários comentários, né? E você vai ter que ir buscar alguém que entendeu esse negócio aí, ó. Ok, gente? Beleza. Outra coisa importante a saber é que os salmos são teocêntricos. Então, aqui está o detalhe, gente. Aliás, toda a Bíblia está chamando atenção para Deus. Então, não pegue nenhum salmo e vai colocando o homem na evidência, porque não é. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Na verdade, irmãos, há uma exaltada doutrina de Deus nos salmos, tão generalizada que aparece praticamente em todos os salmos. Então, ó, nos salmos, Deus é conhecido como o Senhor de todos e de tudo, né? O Criador, que está acima de tudo, é o Senhor da história, o governador, o legislador e juiz. É o Deus aqui, está minúsculo, no maiúsculo. Deus constante, ativo, presente, que se revela, é o Deus onisciente, potente, fiel, reto, justo, bom, protetor, benfeitor, misericordioso, gracioso e pessoal. Por isso, digno de ser adorado, amado e servido. É por isso que os salmistas, irmãos, confiam na sua providência, confiam em sua presença, regozija-se em sua retidão e justiça, se humilha sob sua poderosa mão, descansa em sua fidelidade e nele encontram refúgio. É por isso que os salmistas se deleitam no privilégio de adorar, servir e buscar esse Deus. Então aqui é uma dica quando você for interpretar o salmo. Lembrar que sempre o salmo está chamando atenção para Deus. Os salmos são teocêntricos. Entendeu? E aí outra coisa interessante, ó. Ainda outra dica, irmão. É saber que no mundo dos salmos há dois tipos de pessoas. Olha só. As pessoas boas e as más. As piedosas e os perversos. Os justos, os ímpios. Os felizes e os infelizes. Ok? Você vai sempre ver isso nos salmos. Então, ó, os felizes vão sempre ser apresentados por aqueles que têm Deus como seu Senhor, não é? Os que confiam no Senhor, os que têm o Senhor como seu auxílio, o refúgio, aqueles que o Senhor repreende. Os felizes são aqueles que andam e se deleitam na lei do Senhor. Os infelizes são sempre apresentados como aqueles que rejeitam Deus e as suas coisas, Deus e a sua palavra, a sua lei. É por isso, olha aqui um detalhe, que muitos comentaristas, muitos estudiosos da Bíblia, principalmente dos Salmos, acham que o Salmo de número 1, irmãos, foi colocado no início. Então lembra que foi uma coletânea? Então por que colocaram justamente esse Salmo aqui no começo? Então eles entendem isso, porque ele funciona como a introdução do livro dos Salmos, porque o mesmo é uma espécie de resumo do livro todo. E aí você vai descobrir justamente isso, ó. Vai apresentar Deus e as pessoas que ele apresenta os felizes e os infelizes, o perverso e o justo. E aí todo o Salmo, o livro dos Salmos, vai ter essa sequência aí, ó. Entendeu? Então, percebeu, irmãos, que se você não tiver um conhecimento desses detalhes, você não vai fazer uma boa interpretação, uma fiel interpretação. Então a gente chega à conclusão de que Salmos
é mais difícil, irmãos, do que os outros livros. Percebeu? Porque você tem que ter em mente todas essas dicas que eu te dei, todas essas coisas que eu falei. Entendeu? Então, na próxima vez que você achar que, não, eu vou ser pego aqui de surpresa, vou abrir no Salmo, sem ter feito análise, sem ter feito uma apurada investigação, irmão, sem ter feito a ciência aqui da interpretação, cuidado, porque você pode dizer coisas que o Salmo não disse, que o autor não estava nem querendo dizer, não passou nem pela cabeça dele. Tranquilo? Então, depois dessas dicas, irmãos, o que fazer? Então eu vou escolher o meu salmo que eu vou analisar. Então o nosso salmo que a gente vai escolher, escolheu foi o salmo de número 1. Aí eu vou orar para que Deus abra os meus olhos para a palavra e a palavra para mim, Depois eu vou ler o salmo todo. E aqui a dica é ler várias vezes, em várias versões, até o texto, o salmo ficar na cabeça. Quando o salmo estiver na cabeça, aí você começa agora a fazer a sua análise. Entenderam isso ou não? Beleza? Aí, hoje eu reservei só isso, porque senão vai ficar muita coisa para a gente atentar. Porque aí agora, nós vamos ver que... nós vamos responder todas as perguntas. Quem escreveu? Que tipo de salmo é o salmo número 1? Qual é o propósito do salmo? Entendeu? Qual é a figura de linguagem do salmo? Aí você vai entender o salmo. Tranquilo? E aí então hoje nós vamos ficar com isso, irmãos. Essas dicas de como interpretar o livro dos salmos. Agora você já tem condição de olhar para um salmo e começar a fazer a sua análise. Ok? Beleza? Deixa eu ver se foi isso. Então, na próxima quinta analisaremos o salmo de número 1.